Olá, amados irmãos, amigos, familiares, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando o seu coração. Pastor José de Paula, em mais um momento de podermos compartilhar a palavra de Deus neste canal, que é meu, que é seu, que é o nosso canal, Momento Vida com Deus. E hoje nós vamos refletir no Salmo 23, pensarmos aqui no tema Bom Pastor. Antes de nós iniciarmos, gostaria de convidar você a estar compartilhando com seus amigos, seus familiares, os seus contatos, este nosso canal. Que você faça uma visita lá no YouTube, canal Momento Vida com Deus, Pastor José Antônio de Paula, e ali você pudesse compartilhar com as outras pessoas, deixar ali o seu like, seu pedido de oração. Isso é importante para que o YouTube também reconheça o nosso trabalho e passe também a divulgar com outras pessoas, mostrando a importância do mesmo. Tá? Que você também faça a sua inscrição, isso também é muito importante para nós. Este canal aqui não visa lucro nenhum. O objetivo aqui é tão somente pregarmos com toda a liberdade que Deus tem nos dado a sua palavra. Ok? Então vamos lá. Salmos 23, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Na Bíblia Viva, esse mesmo texto nos traz da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Glória a Deus, louvado seja Deus. Como é importante sabermos que nós temos um bom pastor. E é interessante quando a gente para pensar aqui no pastor, o bom pastor. Pensarmos realmente nas ovelhas, pastando, andando de um lado para o outro, e ali tendo alguém para que cuide, para que nenhum animal, para que ninguém venha fazer qualquer maldade para com esses animais. E ali o pastor procura estar cuidando, ali com a vara para de repente afugentar, o cajado para poder puxar aquela ovelha que queira se desgarrar do rebanho, ou mesmo para
com o cajado ter ali a sua defesa contra animais, quem sabe mais perigosos, mais fortes. Mas é alguém que está por perto para cuidar desta ovelha. De repente essa ovelha, ao andar, pode cair, pode virar-se. Se não tiver alguém por perto, ela sozinha não consegue colocar-se novamente em pé. Devido às vezes o peso da lã, ou mesmo a sua forma de ser, ela não consegue se levantar. Então é necessário que alguém esteja por perto para conduzir. E quem faz isto, senão aquele que é o pastor das suas ovelhas? Que é aquele que vai estar conduzindo essas ovelhas, que vai estar cuidando dessas ovelhas. E quando nós pensamos desta forma, nós precisamos também pensar neste bom pastor, no qual nos traz aqui então Davi no Salmo 23. Quando paramos para pensar neste bom pastor, nós podemos observar Deus estando comigo, com você, estando conosco o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, quer sejam eles bons ou ruins, Deus se faz presente. Nós, porém, em muitos momentos, enfrentamos os nossos problemas, nossas lutas, nossas dificuldades, mas em muitos momentos também nos vemos envolvidos em sentimentos de incapacidade. E este sentimento de incapacidade nos mostra que nós não somos e não temos sequer condições suficientes, não é? De poder lidar com eles. Então nós somos atacados pela angústia, pela depressão, pela ansiedade. E infelizmente muitas pessoas, enfrentando essas situações, elas não compartilham com outras pessoas, mas elas acabam vivendo sozinhas, caladas, dentro aí, enfrentando os seus anseios, dentro dos seus limites, e achando que a única saída para as lutas, dificuldades que vem estar enfrentando seja a morte. Mas quando voltamos aqui para o texto e vemos então o bom pastor cuidando aqui, o texto nos dando, né? O Senhor é o meu pastor. Davi, quando cita desta forma, ele o faz porque conhece, sabe quem é esse bom pastor. Ele traz aqui então, o Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo de que preciso. É alguém que sabe, que conhece muito melhor do que eu e você o que realmente nós precisamos. E quando nós nos vemos então nessas situações, esse salmo aqui nos dá a resposta, nos traz a resposta, nos dando aqui então direção, solução para as nossas inquietações. E aqui nós vemos então nesse Salmo 23, e podemos tirar aqui algumas lições para a nossa vida. A primeira delas aqui é que o bom pastor supre a minha, as suas, nossas necessidades na medida certa. O bom pastor, ele cuida, ele zela. E o texto nos mostra aqui que ele nos dá aquilo que nós precisamos. Ele supre as nossas necessidades na medida certa. Veja que traz aqui o verso 1 e 2, então, quando ele traz aqui: o Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Tudo na medida certa, sem exageros, mas no tempo certo, na medida certa. Ele sabe exatamente daquilo que eu preciso, daquilo que você precisa. E ele, como bom pastor, assim como o pastor lá nos campos, conduzindo as ovelhas, direcionando as ovelhas para pastagens verdes, onde elas possam sentir-se bem, onde elas possam se alimentar, onde tem água próxima para que elas possam também beber, saciando assim sua sede. Esse bom pastor é aquele que supre as nossas necessidades na medida certa.
cuidando em todo o tempo. E esse bom pastor, ele deseja que você, deseja que eu, que nós tenhamos o melhor. Ele oferta e dá o melhor, porque ele, como traz o texto aqui, o Senhor é o meu pastor. Ele traz lá no final, né, esse cuidado que ele tem para com cada um de nós. Nós vemos que este bom pastor é aquele que é o Senhor. E ele, quando traz aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse não faltará não são coisas, mas sim, acima de tudo, a presença desse Senhor. Porque você pode ter todas as coisas, eu tenho certeza que você tem na sua casa, você tem na sua vida. Mas sem a presença deste bom pastor, você não tem nada. Porque o mais importante aqui é você ter a presença desse Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Ele me dá tudo aquilo que eu preciso, mas para que Ele me dê tudo aquilo que eu preciso também buscar esse Senhor, para que eu tenha a minha necessidade saciada na medida exata. Ainda aprendemos um outro ponto aqui dentro desse texto, de Salmo 23, é que além do bom pastor suprir as suas necessidades na medida certa, ele também é aquele que, como bom pastor, nos dá paz em meio às lutas. Como acabamos de ler o texto aqui. Verso 23, a parte A do versículo 3 nos diz o seguinte: Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Eu pergunto para você, tem alguém aí ao seu lado, alguém à sua volta, que consiga te dar esta paz? Há poucos instantes recebi a informação de um conhecido, de um amigo, de alguém que, irmão em Cristo, que veio a falecer. Há algum tempo já estava aí desviado, não tenho informações se retornou ou não, mas veio a falecer. E quando há a morte na família, esta é uma forma de aflição, de tristeza, de dor, de sofrimento, porque a separação é a perda de um ente querido. Mas é interessante que o texto nos mostra que mesmo nesses momentos, quando nós temos o bom pastor em nossa vida, ele nos dá a paz, nos dá a tranquilidade, nos dá a sabedoria, mesmo em meio aos sofrimentos. Ele traz aqui, retornando aqui a parte A desse verso 3 do capítulo 23 de Salmo. Ele me devolve a paz de espírito mesmo quando eu me sinto aflito. E o verso 4 nos diz, mesmo que eu ande pelo vale escuro, presta atenção aqui, mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, eu continuo tranquilo e não sinto medo. Sabe por quê? Porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Ou seja, a proteção do Senhor, ela é constante. Ele nos traz e nos dá paz em meio às lutas, às dificuldades, porque Ele é o bom pastor. Mas para que isso possa ocorrer, é necessário que nós confiemos no Senhor, que nós entreguemos tudo a Ele. Todo o nosso ser, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, e acima de tudo reconhecendo que nós somos incapazes, então entregando a Ele também a nossa incapacidade, para que Ele nos dê a verdadeira paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz do Senhor. Porque quando nós confiamos nele, como nosso pastor, como nosso bom pastor, Ele nos leva, Ele nos conduz a lugares seguros, tranquilos. Mas também aqui nós aprendemos uma outra lição importante nesse Salmo 23. Uma terceira lição que nós podemos ter aqui é que o bom pastor, ele tem preparado um lugar especial para que você venhamos a viver ao lado dele, junto dele para todo sempre. E veja o que traz aqui o versículo 5, a parte B
desse versículo do capítulo 23, Salmo 23. Versículo 5, parte B, ele traz o seguinte: o Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Veja aqui quão importante você é para o Senhor. Quando você o tem como bom pastor, quando você o recebe em sua vida como sendo o seu pastor, e você então pode declarar como salmista: o Senhor é o meu pastor. Porque ele se faz presente em sua vida. E ele traz aqui, não é? Que aquele que recebe ao Senhor também é recebido por ele com honras. É como um chefe de estado que chega em um outro país, é recebido com honrarias. Você é recebido pelo Senhor, o bom pastor, como nos traz o texto aqui, com honras. O Senhor me recebe como convidado de honra, um convidado especial, ungindo a sua cabeça com óleo e faz com que o seu cálice venha a transbordar. Honrarias, dando a você o melhor, recebendo você de uma forma especial. E ainda o capítulo 6, versículo B, a parte B, aliás, do versículo 6 do capítulo 23 de Salmos diz o seguinte: sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Veja qual é a promessa de Deus para a sua vida aqui. Recebê-lo com honrarias e dar a você essa certeza de, tendo este bom pastor, viver na presença dele para todo sempre. E enquanto você aqui estiver, tendo este bom pastor em sua vida, ele estará sempre cuidando de você, zelando por você, protegendo você. Ah, pastor, mas eu conheci uma pessoa assim, que era um crente e no fim aconteceu isso, aconteceu aquilo e foi assaltado. Querido, você pode ser atingido fisicamente, mas espiritualmente nada poderá atingir você. Se você tiver o bom pastor como sendo o seu pastor, nada poderá atingi-lo. Fisicamente, todos nós aqui estamos sujeitos. Todos nós passaremos por essas aflições, por essas lutas. Porém, espiritualmente, nós estamos salvos. Porque nós somos convidados de honra do Senhor para vivermos na presença dele para todo sempre. Voltando então para o texto. Capítulo 23, versículo 6, Salmos. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Você tem essa certeza de viver para todo sempre na presença do Senhor? Veja que nos traz aqui João capítulo 10, versos de 2 a 4. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. E eu pergunto para você, qual pastor você tem seguido? A quem você tem seguido? A quem você tem dado ouvidos? Qual voz você tem escutado? O texto aqui nos diz: o Senhor é o meu pastor. E sendo o bom pastor, ele dá tudo aquilo que eu preciso. E ele com certeza tem dado tudo aquilo que você precisa. E posso te dizer mais, com certeza tem dado muito mais a você do que você realmente tem pedido. Mas ele continua sendo o bom pastor.
E sendo o bom pastor, ele rege, ou seja, ele orienta, ele conduz, ele alimenta, ele protege as suas ovelhas. Como acabamos de ler aqui em João. E as suas ovelhas obedecem ao seu pastor. Elas o seguem, elas o amam, elas obedecem e elas confiam nele. E você, tem confiado neste bom pastor? Você já colocou sua vida nas mãos deste bom pastor? Porque ele é aquele que supre a minha, a sua necessidade na medida certa, é aquele que nos dá paz em meio às aflições, é aquele que também tem preparado um lugar especial para vivermos na presença dele eternamente. Você quer isso para a sua vida? Quero orar com você. Deus, como é bom sabermos que nós temos o nosso bom pastor, Jesus Cristo, o bom pastor que veio, que deu a sua vida em favor das suas ovelhas, para resgatá-las, preparando um lugar especial para vivermos para todo sempre na tua presença. Deus, que esse que está ouvindo esse recado do Senhor, essa mensagem do Senhor, possa abrir também o seu coração, tendo o bom pastor, aquele que cuida, que zela, que conduz, que direciona, que protege, que supre as necessidades no tempo certo, na medida certa. Oh Deus, como é bom saber que podemos confiar no Senhor, que podemos entregar nosso ser nas tuas mãos e descansarmos. Obrigado, Pai. Obrigado por esta alegria, por essa certeza, pelo cuidado do Senhor, o nosso Deus, o nosso bom pastor. E acima de tudo, na pessoa bendita e maravilhosa de Cristo Jesus. Que o Senhor visite, ó Deus, esta vida, este coração que está ouvindo o recado do Senhor nesse dia. Que ele possa confiar, que ele possa descansar, que ele possa entregar a sua vida no teu altar e ter a certeza de viver na tua presença para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. Aqui é o pastor José de Paula em mais um momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe e que o Senhor nos proporcione a oportunidade de nos vermos e podemos compartilhar a sua mensagem num futuro bem próximo. Que Deus te abençoe.